Bom, pessoal, boa tarde. Sejam todos bem-vindos a esse painel Soluções Fiscais Webinar Digital Transformation Day. Meu nome é Frederico, sou gerente tributário na FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil e hoje eu serei aqui o moderador desse painel. Então, inicialmente eu gostaria de agradecer à Câmara Italiana pelo convite, a pessoa do presidente, né, Dr. Valentino Risioli, e também a todos os parceiros que contribuíram aqui para a divulgação e realização desse evento. A Engineering do Brasil, Cloco Consult e a FI Group. Bom, apesar de realmente o assunto ser bem intrigante, e eu vou me conter aqui para não entrar um pouco nos temas que os nossos palestrantes vão entrar, mas eu não posso deixar aqui de registrar a importância do assunto. Hoje em dia, nesse mundo que cada dia mais está digital, a gente encontrar soluções que nos auxiliem no dia a dia da execução das nossas atividades é ótimo. A FCA, como todos sabem, que atua no segmento automotivo, é uma das empresas hoje que mais investem em tecnologia, né, e inovação, e também em soluções digitais nos seus processos, sejam de produção, de logística, e agora também nós estamos entrando forte nessa parte de soluções digitais na parte fiscal. Estamos aí um pouco no estágio inicial, e eu acho que essa pandemia atrapalhou um pouco o cronograma nosso, mas algumas soluções já vêm sendo implementadas na nossa empresa, então, a importância disso a gente vê hoje, principalmente na nossa área aqui de planejamento, de planejamento e gestão tributária, é exatamente a gente ter facilidade de acesso aos dados para poder exatamente fazer simulações, acompanhar pagamento de tributo, o que deu de errado, o que está certo, eventualmente corrigir alguma coisa. Então, a importância desse tema realmente é enorme. Bom, eu não vou me alongar mais, eu gostaria só de passar aqui algumas orientações aqui. Eu acho que a câmera dos participantes ficarão desativadas e no mudo, para não prejudicar aqui a transmissão. E também fiquem à vontade para enviar perguntas pelo chat. A gente vai acompanhando aqui as perguntas e no final do evento a gente passa para cada um dos palestrantes. Então, hoje, né, para participar aqui, para dialogar com a gente sobre transformação digital, teremos aqui 3 especialistas para tratar do assunto de forma bem detalhada e aprofundada. Primeiro, a Carmen Nepomuceno, auditora fiscal e chefe da DIANA, que é a Divisão de Administração Aduaneira da 6ª Região Fiscal da Receita Federal. Vai falar um pouquinho para a gente sobre a revolução digital nas relações com a Receita Federal. Temos também o Ivan Aliberti, que é sócio fundador da Glocal Consulting, vai falar um pouquinho para a gente também. E o Fabiano Bugnoli, que é da área de pré-venda da Engineering Brasil, que vai apresentar um pouco aqui de soluções soluções fiscais e digitais para o nosso dia a dia. Então, mais uma vez, eu agradeço a todos pela presença. E para iniciar aqui o nosso painel de hoje, eu convido a Carmen, que falará, como eu disse, sobre a revolução digital nas relações com a Receita Federal. Carmen, seu tempo aí, para a gente controlar aqui, de 15 a 20 minutos. Muito obrigado. Boa noite, Frederico. Boa noite, Fabiano, Natália, demais participantes. Inicialmente, eu também gostaria de agradecer a oportunidade aí do convite da Câmara de Comércio Italiana. Enquanto representante da Receita Federal, é muito importante essa abertura para que a gente possa trazer as inovações e mostrar uma nova postura que a Receita Federal tem adotado frente aos contribuintes, né? Mais do que uma postura de mero órgão arrecadador, a Receita Federal ela vem adotando a postura de parceiro no comércio exterior e nas relações com o contribuinte. Então, toda vez que o contribuinte precisar de alguma coisa, precisar de uma informação, a Receita Federal está disponível para poder prestar da melhor forma possível, tá?
Bom, para falar desse tema de hoje, que é a revolução digital, né? Eu trouxe aqui uma apresentação para vocês. Me avisem, por gentileza, quando ela começar a aparecer. Já está ok, né? Então, hoje a gente vai falar da revolução digital nas relações com a Receita Federal. O governo, ele tem um objetivo, que é um projeto de alavancagem da capacidade tributária e aduaneira pelo uso da tecnologia da informação. E o primeiro ponto, eu espero que vocês entendam como capacidade tributária, não como arrecadação, mas como presença, acompanhamento e parceria da Receita Federal. Mais do que nunca, num cenário em que nós temos redução de custo, o uso da tecnologia, ele vem propiciar muitas inovações e melhora no serviço prestado ao contribuinte. E hoje eu vou falar para vocês especificamente sobre o BICPF. Bom, nesse projeto gigante de alavancagem da capacidade tributária estão inseridos outros 5 projetos, que é a criação de um centro de excelência em inteligência artificial aplicada à administração tributária e aduaneira, a disponibilização segura dos serviços digitais em smartphone com certificado digital em nuvem, então não mais aquele certificado físico em que a pessoa necessariamente tinha que usar no computador, o compartilhamento de dados, inclusive negociais, a partir de redes, blockchain, computação cognitiva para serviços com interação em linguagem natural e a solução para a gestão do consentimento do cidadão nos termos da Lei Geral de Proteção dos Dados Pessoais para governo e sociedade. De onde surgiu isso? Em 2016, a gente tem a publicação do decreto 8.789, que foi uma iniciativa do governo federal para evoluir o compartilhamento dos dados na administração pública, numa compreensão inovadora de que é necessário, cada vez mais, um governo digital, integrando e simplificando a vida do cidadão no que concerne aos seus dados cadastrais. Em 2017, o CPF, mais do que um número de identificação de interesse fiscal, passou a ser adotado como um número no cruzamento de dados na política de benefícios sociais e passou a ser incorporado nos documentos de identidade civil de todos os estados da federação, obrigatoriamente e sem nenhum custo nenhum custo a mais para o cidadão. No entanto, em 2018, apesar desse controle amadurecido que a Receita Federal faz ali da base do CPF, o TCU entendeu que a Receita Federal não cumpria o que estava previsto no decreto 8789 e fez duras críticas à Receita Federal, relatando que era muito custoso e complexa a forma de compartilhamento desses dados cadastrais de CPF e CNPJ com os outros órgãos. A Receita Federal, então, percebeu que o cidadão ele precisa ser agora compreendido como um cidadão digital. E ele se tornou um crítico da prestação dos serviços do Estado, na medida em que ele é demandado a manter diferentes números de identificação. Para eu ter um benefício da Previdência, eu tinha uma matrícula. Para eu ter um benefício, para eu fazer um atendimento no SUS, eu tinha um outro número. E tudo isso o cidadão começou a questionar. Mas espera aí, para quê? Né? O cidadão digital, o cidadão do futuro, ele tem uma expectativa frustrada quando ele percebe que os sistemas informatizados dos entes federados, mesmo se você pensar numa mesma instância federativa, eles não se comunicam. Então, no aniversário de 50 anos da Receita Federal, em 2018, o secretário da Receita anunciou ao presidente da República o projeto do BCPF como a inovação mais relevante depois da criação da declaração de ajuste anual do imposto de renda. Então, o que é esse BCPF que a Carmen está falando? Bom, o BCPF ele é uma iniciativa que congrega segurança e privacidade.
e o uso da segurança da tecnologia para garantir a privacidade dos dados cadastrais dos contribuintes, do CPF e do CNPJ. São dois projetos desenvolvidos pela Receita para melhorar o ambiente de negócios, o chamado Doing Business, e a digitalização da economia brasileira. O objetivo disso é viabilizar o consumo e a colaboração sobre a base de cadastros de identificação fiscal, que são mantidos pela Receita Federal do Brasil. São iniciativas baseadas nessa tecnologia blockchain, que a gente vai falar mais para frente, que de forma inovadora a nível mundial implementaram soluções integradoras da base de dados do cadastro CPF e do CNPJ. Essa letrinha B na frente do CPF, que seria BCPF, que inicia o nome, né, é uma referência direta à tecnologia do blockchain, que rompe com aquele modelo anacrônico e caro de disponibilização e colaboração sobre a base cadastral para promover um modelo inovador utilizando a tecnologia disponível. Por incrível que pareça, a economia gerada, ela alcança o patamar de 4.000%, sem contar os ganhos indiretos de simplificação e de orientação com a nova estratégia do governo de ser um governo digital, comandado aí pelo decreto 8789. Então, apesar de ainda ser um protótipo, essa inovação da Receita, ela vai oferecer para a sociedade um novo paradigma de governo digital e cidadão digital. Enquanto hoje o cidadão precisa apresentar seus documentos de identidade em papel para que ele seja reconhecido nos órgãos públicos, com o projeto BCPF, o cidadão vai usar a tecnologia para se apresentar ao Estado. Ele vai ser um cidadão completamente digital. A inovação, ela, além de você trazer a digitalização e a possibilidade de você ter um intercâmbio ali de informações entre os órgãos públicos, ela traz uma inovação muito interessante, que é o controle, o poder de controle da informação do cidadão ao próprio cidadão, e não apenas ao Estado. Então, o cidadão ele passa a ser gestor das bases da sua identificação. Ele vai gerar o consentimento sobre para qual órgão eu quero autorizar, quais são os dados, ele vai saber quem teria acesso e quais os objetivos desse acesso, como que cada órgão vai acessar as informações, os dados cadastrais do cidadão, e ele vai conhecer ali a dificuldade para atualização de informações. A gente vai vencer essa barreira, né? Por sua vez, os órgãos e as empresas, que são as consumidoras desses dados, eles vão ter que se dedicar sobre como obter o consentimento, como registrar, pensando em órgão, como que eu vou registrar de forma segura e irrefutável o dado do cidadão? Quem tem essa informação? Qual é o órgão detentor do dado? Essa informação é confiável? Ela está atualizada? E como vai ser feito esse compartilhamento? Então, o paradigma do decreto 8789 é que o Estado tem que ser mais eficiente na troca dos seus cadastros. Tem que ser mais econômico e tem que ser mais ágil. Mas a Receita Federal foi um pouquinho mais além. Mais do que uma troca de dados, e quando eu utilizo a tecnologia blockchain, que usa a chamada tecnologia ponto a ponto, eu trago o próprio cidadão para ser incorporado na cadeia. E ele vai ser mais um nó na própria base rede do CPF. Então, o cidadão ele passa a assumir o protagonismo dos seus próprios dados de identificação e da forma como ele deseja que sejam compartilhados. Quais são os objetivos? Os objetivos são muito claros, né? Quando a gente pensa em transparência, o objetivo é disponibilizar uma plataforma única, segura, que armazene os consentimentos do tratamento dos dados e possibilite o compartilhamento de modo aderente aos requisitos da Lei de Proteção de Dados,
Eu crio uma base de dados, eu tenho o consentimento do cidadão sobre quais dados ele aceita que serão compartilhados e todos os órgãos ali podem acessar aquelas informações. Mais do que isso, antigamente nós tínhamos uma tecnologia muito ligada a cliente-servidor. Eu, enquanto servidora, eu prestava a informação para um órgão cliente. Quando eu utilizo a tecnologia blockchain, eu posso ter a construção de uma informação compartilhada. Então, ali para o cidadão ele vai conhecer para que está sendo usado os dados dele. Eu tenho transparência e menos burocracia. Transparência porque ele sabe quem tem acesso ao dado e quando ele precisa de ter acesso ao dado, o dado está disponível. Para os órgãos e empresas, eu tenho confiabilidade dos dados. Eu sempre vou saber que os dados estão atualizados e que eles são confiáveis e de fácil compartilhamento. E quando eu penso em sociedade e governo, eu tenho diminuição de custos, menos burocracia, menor custo e maior qualidade dos dados e do serviço. Quando a gente fala de compartilhamento de dados, sempre vem aquele frio na barriga do nossa, mas isso pode ter algum vazamento. Tá? A tecnologia blockchain ela é uma tecnologia bastante segura e a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas na proposta de valor, os dados pessoais do cidadão, eles somente vão ser compartilhados com um terceiro depois do seu consentimento explícito, que pode revogar o acesso a qualquer momento. E mais, a ideia é utilizar a certificação digital, biometria e reconhecimento facial. Então, nós vamos ter várias formas de identificação do cidadão de acordo com o nível de segurança da informação que está sendo ali, questionada. Bom, para o nível 1, que é o chamado nível básico, a gente vai ter o portal .gov. O contribuinte vai fazer ali uma autorização para consentir com o tratamento de dados pessoais comuns. Tá? Cadastro, nome, talvez endereço, enfim. No nível 2, que é o chamado nível intermediário, o cidadão ele vai fazer ali o consentimento ou não de dados pessoais chamados dados sensíveis. São previstos ali no artigo 5º, inciso 2, da Lei Geral de Proteção de Dados, que são etnia, religião, dados relativos à saúde. E o terceiro nível e o mais avançado, consentimento de dados pessoais sigilosos, como bancários, fiscais e telefônicos. Ou seja, o contribuinte ele vai ser questionado e vai ser avisado do tipo de dado que ele está autorizando e para que ele seria utilizado. Tá? Então, a gente costuma dizer, uma das ferramentas que está sendo criada é um aplicativo de celular para que o contribuinte possa ter ali um controle. E bem na entrada do aplicativo, tem uma frase que chama atenção. Diz assim, aqui o cidadão tem o poder sobre seus dados pessoais. Crie uma carteira digital e compartilhe com quem quiser. Ou seja, ele escolhe a forma como ele vai compartilhar e com quem ele vai compartilhar. Bom, essa é a ideia, esse gráficozinho é a ideia geral do funcionamento do aplicativo. A base de dados, ela usa o blockchain e permite a utilização de redes fechadas e protegidas, que são chamadas redes permissionárias. E você tem ali a possibilidade de que vários detentores dos dados, eles alimentem a base. Tá? Então, a solução ela deixou de ser a solução da Receita Federal, como minha solução, e passou a ser uma solução comum de todos os órgãos que possuem e são detentores do dado. Então, o órgão não deixa de ser detentor mais, ele apenas compartilha, mas ele continua sendo o gestor daquela informação. É possível fazer comparação das informações. Então, a Receita tem um dado cadastral de endereço e no Banco do Brasil também o contribuinte apresenta o endereço, é possível fazer um batimento ali, tá? Mas os órgãos e as entidades gestoras, elas não perdem a propriedade do dado, que no século XXI
o ativo mais importante que qualquer órgão público tem, né? Por fim, trazendo aqui, ó, como funciona o acesso, né? Você tem as bases do governo e você tem o gateway de acesso. O gateway, ele faz a validação do consentimento, a empresa solicita o consentimento para a blockchain, para a camada de blockchain, a cadeia de blockchain confirma, solicita o consentimento do contribuinte pelo aplicativo, essa informação retorna para o gateway de acesso e uma vez validado o consentimento, a empresa ela vem direto aqui consumir os dados que foram disponibilizados pelo cidadão. Tá? Essa é uma inovação em relação ali aos cadastros. A gente falou especificamente do CPF, mas ela também vai ser utilizada para o CNPJ e para outras bases de dados cadastrais que a Receita Federal trabalha. Pontuando 2 minutinhos, eu não poderia deixar de falar do nosso Portal Único de Comércio Exterior, né? Falando ali da aduana. Portal Único é uma inovação, é uma iniciativa que está prevista ali no artigo 4.1 do Acordo de Facilitação do Comércio, em que você tem a integração entre os órgãos de governo e do setor privado para construir uma janela única de intercâmbio de informações. Então, também pensando na tecnologia, antes, o trabalho da aduana, quando você pensava em declarações de importação e declaração de exportação, os processos de trabalho, eles eram sequenciais e demorados. A tecnologia hoje nos possibilita que o processo seja paralelo. Então, eu utilizo o paralelismo para ganhar tempo e para diminuir custos. Eu simplifico e harmonizo procedimentos, eu tenho transparência e previsibilidade. Nós vamos ter aí a previsão da janela única de inspeção, então o contribuinte vai saber onde é que está ali o gargalo no prazo de vistoria da mercadoria. Eu posso ter a possibilidade do processamento antecipado das declarações que a gente vai ter aí com a do INPE, né? A parceria com operadores confiáveis, que é o OEA, que é uma nova cultura de aproximação e de parceria com os chamados operadores autorizados, que são confiáveis, aqueles operadores que vêm à Receita Federal e oferecem os seus dados e dizem, olha, Receita, eu quero abrir uma relação de parceria com vocês. É um programa de parceria. Tá? Pensando nesse portal único, ele é bastante aderente aos novos padrões internacionais de pagamento eletrônico, de janela única, de transparência, de simplificação do comércio pela tecnologia. E quando eu falo de simplificação, eu penso numa diminuição do número de documentos em 85%. E, por sua vez, na quantidade de informações que o contribuinte tinha que prestar para a Receita Federal e para os demais órgãos intervenientes em 60%. É muita coisa para se pensar, são muitos campos que deixaram de ser preenchidos. Então, os dados informados agora no portal, eles ficam à disposição dos demais órgãos anuentes. Aqui, rapidamente, como funciona, né, o sistema. Eu tenho aqui a declaração, a do INPE, e eu tenho vários módulos trabalhando paralelamente ali para que a declaração, para que o processo de comércio exterior seja mais ágil, mais simples e menos oneroso. Bom, era o que eu tinha para falar para vocês hoje sobre revolução tecnológica. Quaisquer dúvidas, nós estamos à disposição. Muito obrigada. Muito obrigado, Carmen. Realmente muito interessante, principalmente essa questão do portal único, que acho que faz com que as empresas preocupem menos com aspectos burocráticos, né, de liberação da mercadoria, no caso da importação, e realmente preocupe com a mercadoria chegando na fábrica, na planta, para produzir, e não gastar horas e horas tentando liberar a mercadoria. Então, realmente, essa iniciativa da Receita Federal, assim como o BCPF,
sempre a Receita Federal do Brasil saindo na frente, né? Motivo até de benchmark com órgãos, autoridades tributárias no mundo todo, né? Muito obrigado pelas suas explicações. Nós é que agradecemos a oportunidade. Obrigado. Então, agora vamos passar a palavra para o Ivan Aliberti, sócio fundador da Global Consulting. Ele vai falar um pouquinho sobre a experiência de um comercialista italiano no Brasil. Ivan. Agradeço claramente às câmaras de comércio italo-brasileira por esse convite, né? Agradeço a todos os participantes. Eu vou ser muito rápido, na verdade. Eu sou sócio fundador de uma empresa de consultoria italo-brasileira, né? Que acompanha as empresas italianas, algumas empresas italianas, neste complexo mundo brasileiro. Eu lo definisco complexo e não difícil, porque eu acho fortemente que é um mundo que, se se conhece, se se planeja, é um mundo que pode ser enfrentado. Eu sou um comercialista. Comercialista na Itália é uma figura que é um contador e um advogado tributário junto, né? É um profissional que acompanha no planejamento tributário e empresarial as empresas. Depois de 16 anos aqui no Brasil, de algumas experiências, muitas aqui em Minas Gerais, eu consegui entender que a parte tributária brasileira, se planeja, se enfrenta com previsão, vira, não falo fácil, mas vira uma das do dia a dia, um problema que se pode enfrentar e resolver diariamente. Eu tenho uma experiência muito interessante, e rapidamente vou apresentar para você, de uma empresa italiana que chegou aqui no Minas Gerais, mais ou menos 1 ano e meio atrás, né? É uma empresa que eu represento na parte administrativa, contabile e tributária, é a Fassabortolo. É uma empresa italiana com um investimento muito importante aí na prefeitura de Matonzinho, uma prefeitura perto lá daquela área de Cofins, Pedro Leopoldo, muito famosa por toda a parte minera, de minerária e tudo isso. Esta empresa chegou aqui no Brasil, como toda empresa brasileira, muito apavorada, né, da complexidade tributária, não sabendo como vamos importar, o que vamos fazer, quais são todos os impostos que vamos pagar. Como sempre na Itália, o Brasil, para importar no Brasil custa mais de 3 vezes mais, o fisco brasileiro tenta de pegar dinheiro em qualquer, tributando qualquer coisa. Aí a gente parou, nós passamos 2 meses a fazer um plano de investimento, um budget tributário, com o grande suporte da prefeitura de Matonzinho, com grande suporte do INDI, né? Que é um ente do governo do Minas Gerais que suporta os investidores. Nós conseguimos fazer um planejamento tributário muito importante, e a gente falou, nós que moramos aqui no Brasil, começamos a explicar ao investidor italiano que não é assim, que existe uma claridade, uma transparência no fisco brasileiro. Claramente existe uma diferença, porque aqui no Brasil a imposição indireta é maior que a imposição direta. O sistema de imposição indireta é mais complexo. Na Itália, basicamente, existe uma imposta indireta, que é a IVA, e uma imposta claramente direta, ma una vez che si intende, si spiega il sistema di imposizione indiretta, vira tutto mais simples. Inclusive com o INDI, a gente conseguiu um protocolo de intenção com vários tipos de benefícios fiscais que também ajudam o investidor estrangeiro a simplificar sua vida, tá? Então, a primeira coisa, a minha testemunhança é: se o Brasil é planejado, se o investidor estrangeiro tem a ideia clara, consegue planejar tributariamente, tudo fica muito mais fácil. A segunda coisa é que existem vários órgãos, nesse caso o INDI, mas também da prefeitura, não é somente do governo de Minas Gerais, que ajudam o investidor a entender e a simplificar a vida tributária. Uma terceira coisa que eu acho muito importante é a transformação digital, a automação. É muito divertido uma coisa. Na Itália, este é o primeiro
ano que entrou a nota fiscal eletrônica. Todo mundo me fala, gente, Itália, primeiro mundo, a nota fiscal eletrônica. A gente sabe que no Brasil a nota fiscal eletrônica existe há muito tempo. Esta automação, cruzar toda essa informação existe há muito tempo. Então, é a Itália que neste momento chegou atrasada, né? Aí eu explico, gente, qualquer tipologia de automação, a maioria da automação já existe no Brasil. Todas aquelas obrigações acessórias que o investidor fica muito apavorado, são obrigações acessórias que, se bem parametrizado o sistema, fica tudo muito mais fácil. A Fast Aborto, neste caso, também atuou com o SAP, que você sabe é um sistema bastante utilizado aqui, mas também começou a fazer muita integração de sistema com a Itália. Inclusive a Engineering ajudou muito a Fast Aborto a automatizar o sistema tributário. Então, o terceiro mensagem que eu quero deixar aqui claro para todos os investidores, seja italiano ou seja de outros estados, de outros países, é que é muito importante essa automação. Uma vez que a gente consiga planejar o sistema tributário, consiga planejar operações contábil fiscal, com certeza uma justa parametrização do sistema e a justa automação, então aí também falamos de transformação digital, né? A justa automação ajuda muito em evitar erro e de evitar aquele problema de fiscalização sucessiva. Para completar, além desta testemunhança da Fast Aborto, que é essa empresa de Matonzinho, eu tenho o caso de outras duas empresas também de serviços que ficaram investindo aqui em Minas Gerais. É uma empresa que ficou em Santa Rita de Sapucaí, sempre no Minas Gerais, que abriu uma fábrica de construção de hardware de automação. Então, é a mesma coisa. Esta empresa conseguiu também, com um planejamento tributário, em menos de um ano, planificar todas as suas operações, planificar todas as suas partes de contabilidade tributária, conseguiu fazer um investimento, fazendo chegar equipamento da Itália em pouco tempo, tudo isso com a ajuda de todo o fisco local, de toda a parte da Receita Federal, com a ajuda da prefeitura local, que se colocaram na máxima disposição. Então, só para complementar, é um sinal que eu queria muito deixar para todos os investidores estrangeiros que escutam, o Brasil é muito difícil, o Brasil é um país muito complexo. O Brasil é para, como se fala sempre, para a pessoa que entende, não é um país para principiante. O Brasil é um país que, se você chega no Brasil com ideias claras, sabendo onde quer chegar, você consegue planejar. E a parte tributária é uma parte normal de planejamento. Existe muito suporte locais para os investidores que chegam e ajudando-os com a justa automação, com o justo sistema de automação tributária, tudo com certeza fica mais fácil. A Glocal Consulting está aqui, mas claramente era um sinal que eu quero deixar para todo o mundo. Obrigado, tá? Já terminei. Muito obrigado, Ivan. Realmente é muito interessante ver o depoimento, né? Você que conhece bem com muitos detalhes aí, os dois ambientes, seja da Itália e Brasil, e fazer essa comparação. Porque muitas vezes as pessoas acham que nós estamos muito para trás, mas em termos de automação dos nossos fiscos, a gente tem evoluído bastante, principalmente da Receita Federal, né? Talvez ainda alguns fiscos municipais, até por questões de budget, não tem ainda tanto recurso, mas eu acho que é um caminho sem volta. Com certeza. Muito obrigado, Ivan. Eu agradeço. Agora, para falar um pouco de cenário de transformação digital na área fiscal, governo versus desafio das empresas, convido aqui o Fabiano Brugnoli, da Engineering Brasil, para falar um pouquinho para a gente. Fabiano, vamos lá, 20 minutinhos. Legal. Gente, boa tarde a todos os participantes, boa tarde, Carmen, boa tarde, Frederico, boa tarde, Ivan. É um prazer estar aqui com vocês. Eu vou compartilhar com vocês aqui uma apresentação onde mostra um pouco o que a Carmen comentou, né, do que a Receita está fazendo. Lógico que ela atua um pouco na aduana, no CPF. Eu vou focar um pouco mais na área empresarial e um pouco o que o Ivan comentou sobre a complexidade brasileira
mas que essa complexidade pode ser atenuada desde que você tenha uma boa perspectiva tributária, você tenha um bom planejamento tributário, e um bom planejamento tributário e uma boa parametrização das suas ferramentas para que você incorra em menos risco, você consiga dirimir riscos tributários, ok? Vou compartilhar com vocês aqui, só gostaria de um ok aqui, se vocês estiverem vendo a minha tela, por favor. Estamos vendo. Então, legal. Então, falando de transformação digital no âmbito fiscal, eu vou seguir duas pernas. A primeira perna é a perna do fisco, né? Então, na verdade, hoje nós temos o fisco, ele é o que é referência hoje quando se fala em transformação digital. Ele é case, ele é benchmark para outros entes, né? E no Brasil, nós temos mais algumas questões. Nós somos um país de dimensões continentais. E isso se reflete na área fiscal, porque hoje nós temos o ente federal, que tem os seus impostos e as suas obrigações que vão para a União. Você tem os entes estaduais, que são 27 estados, que também têm os seus impostos. E você tem os entes municipais, que são mais de 5 mil municípios, que o Frederico comentou, alguns já com complexidade fiscal boa e com atendimento fiscal bem antecipado, outros não. Então, a empresa, quando ela atua dentro do Brasil, ela tem que estar atento a todas essas nuances. Então, hoje são mais de 63 tributos, são mais de 97 tipos de obrigações acessórias que o fisco solicita nos seus 3 âmbitos, federal, estadual e municipal. E com isso, você tem uma automação que o fisco pede essas informações, e ainda, por conta das complexidades e dos conceitos regionais de cada ente, você tem muitas atualizações legais, você tem muitas adequações legais, você tem muitos entendimentos fiscais dos seus vários âmbitos. Então, você junta tudo isso para uma empresa, ela tem que estar muito bem patrocinada por um parceiro que conhece da tributação e tem que estar muito bem alicerçada por uma ferramenta que, de repente, consiga atender todas essas obrigações, mantendo o compliance fiscal, ou seja, diminuindo o risco das informações que você entrega para o fisco. Né? Então, você tem hoje, o fisco, ele é, que eu falei, pioneiro. Então, ele ganha prêmios atrás de prêmios em termos de arrecadação, em termos de desenvolvimentos. Ele tem hoje um super computador, ele tem hoje um super hardware, onde ele consegue processar e cruzar todas as informações que você envia para o fisco. Desde a nota fiscal eletrônica, que nem o Ivan comentou, que já está aí desde 2008, né? Até as obrigações acessórias, ou seja, ele tem com ele a informação da nota que você gerou, do dado que você gerou da nota fiscal, da apuração que você fez em termos de crédito com vários tipos de impostos, ICMS, PIS/COFINS, e também a obrigação acessória que você entrega depois para comprovar aquela apuração. Então, ele tem todos esses dados. Então, você entregar esses dados de uma maneira mais correta possível faz com que você melhore o seu processo e diminua o seu risco fiscal. Ah, isso é ruim, isso é bom? Eu acho bom, porque quem trabalha corretamente tem o benefício. Quem não trabalha corretamente não tem o benefício. Entendeu? Então, é muito importante que as empresas se adequem. É que nem falou, é complexo? É complexo. É difícil? É difícil. Mas dá para fazer? Dá para fazer. Então, hoje o fisco tem muitos mecanismos aonde, que nem a Carmen comentou, hoje existem questões de não só melhorar a arrecadação, lógico, mas também é um ímpeto de melhorar a arrecadação, mas eles têm também questões de contenção de custos. Então, eles têm que fazer mais com menos. Eles têm que trabalhar em cima disso. Então, o que eles fazem hoje? Eles conseguiram, graças às suas automações, melhorar a sua acuracidade de fiscalização e melhorar a quantidade de fiscalização. O pessoal brinca, tá, Carmen? Fazer uma brincadeira aqui, que como tem o software Arpia, né? Então, o pessoal brinca que o fisco vê os contribuintes como presa, porque a Arpia é uma águia e tal. Mas, na verdade, o que ele está fazendo? Ele está fazendo cumprir a lei, que já existe há muito tempo. E que agora, quer dizer, quem trabalha corretamente vai ser beneficiado por isso. Muito bem. Aonde o fisco está nessa história? Então, desde que começou a nota fiscal eletrônica, o envio dos arquivos, os famosos SPEDs, né, o Sistema Público de Escrituração Digital. Então, o fisco ele começou no processo de transformação digital que partiu da inovação, até que nem comentou o Michele no começo, que era você gerar arquivos eletrônicos fiscais e contábeis. Ele teve depois uma mudança de paradigma onde a verificação
verificação eletrônica passou a ser do fisco, ou seja, o fisco conseguia eletronicamente verificar os dados, enviar intimações ou questionamentos em cima das obrigações. O fiscal não precisava mais ter a salinha dele na empresa lá para poder verificar os papéis. O prazo da transformação digital é a disrupção. O que é a disrupção? A disrupção é o fisco agora, ele não precisa mais que as empresas enviem, quer dizer, ainda existem, né, tá em transformação, mas algumas informações o fisco não precisa mais que as empresas enviem mais a apuração e a sua obrigação. Ele mesmo consegue gerar. Então, ele gera a informação, ele gera a apuração, ele gera a obrigação e as empresas só vão confirmar os dados e confirmar os dados enviados ao fisco. Então, existe uma disrupção. A gente falou, a Carmen comentou um pouco do imposto de renda da pessoa física, né, Carmen? Isso já acontece na pessoa física, na verdade, né? Você só insere os dados lá, quem faz toda a apuração, se é simplificado, se não é, se é todo o fisco, e na verdade a gente só conclui. Então, isso está acontecendo para as empresas também. Então, o fisco hoje, ele está muito bem posicionado quando se fala em transformação digital. E as empresas? Como é que elas fazem? Então, hoje já tem um dado que 45% das organizações usam estrutura básica. 24% usa solução fiscal, só 24% que usa solução fiscal sem integração com o sistema. Por quê? Quando você tem uma solução fiscal com integração, ou seja, que está integrado ao sistema, a sua capacidade de compliance é muito melhor. Quando você tem sem integração, você tem a informação jogada. Então, quer dizer, o que vai para o fisco não necessariamente é o que aconteceu no seu processo. Tá? E 90% dos gestores fiscais declaram que seus sistemas de relatórios ele não é automatizado. Então, hoje você tem 90%. Então, você tem um período de maturação que as empresas têm que ter para chegar e ter menos impacto quando ela for se relacionar com o fisco. Então, o processo está aqui. Você tem uma maturação, um processo de uma linha 1 aqui, totalmente manual, ou seja, você extrai os dados, você apura manualmente, você analisa através de planilhas, você ajusta seus processos sem garantia de compliance, ou seja, sem nenhum processo de acompanhamento, e gera suas obrigações manualmente. Então, você vai partindo para aquela maturação, ou seja, colocando soluções fiscais já com interfaces, que ainda dá um problema, pelo menos você está automatizando o processo, você está automatizando a sua apuração. Depois você tem um sistema fiscal que, de repente, ela é inerente ao próprio RP, ou seja, você não precisa ter interface, ou seja, ele dá garantia do que você está entregando na sua operação fiscal. É exatamente o que está no RP, porque não tem como você mudar o dado. E depois você tem o estado da arte, que a gente chama, vamos falar assim, aonde você tem o seu RP, você tem o seu processo fiscal integrado ao RP, ou seja, você não tem como mudar o dado fiscal para você entregar para o fisco e ficar descompliance. Só que você pode fazer todos os seus processos automatizados com robô e aproveitar a inteligência artificial para fazer análises. Ou seja, o robô ele aprende com a própria empresa, com o próprio processo de negócio da empresa. A gente brinca que em fiscal tem 3 verdades, né? A nossa do fisco é verdadeira. Então, cada empresa consegue automatizar seus processos de análise ela mesma ensinando, de acordo com o seu entendimento fiscal que ela tem do processo. Isso, lógico, sempre passa marcado por empresas de auditoria, por empresas que conhecem o ferramenta. Mas quem conhece o processo é a empresa. Então, a maturidade está aqui, onde você tem dados com compliance e governança, ou seja, o dado é único para qualquer obrigação e para qualquer tipo de informação que você envie para o fisco ou que apure. E você tem o processo de automação dessa apuração, o processo de automação desse envio e o processo de análise através de inteligência artificial. Esse é o estado da arte. Então, o que acontece? É uma operação que vai desde a emissão da nota. Então, hoje você tem sistemas que emitem nota, que geram o arquivo, que mandam para o fisco retorna essa informação. Você busca a nota dos seus fornecedores para poder gerar a sua entrada de nota. Então, ou seja, você automatiza processos com o dado da nota, você não tem mais input manual de notas. A partir desse momento, você usa seu software fiscal para apurar os seus impostos nos âmbitos federais, estaduais e municipais e poder gerar e pagar as suas obrigações. Você usa o software para entregar as suas obrigações, acessórias, aí estamos falando também em âmbitos federais, estaduais e municipais. Só que para tudo isso você pode usar automatização através de robô, aonde, por exemplo, tem empresas hoje empresas do ramo, por exemplo, imobiliário, que tem muitas empresas abertas, que hoje elas não operam mais, mas elas têm que ficar abertas por conta de algum tipo de atuação de 5 anos de garantia e tudo mais. Ela tem que entregar as obrigações para o fisco sem movimento,
Ou seja, o cara tem que ir lá apertar o botão, gerar obrigação, gera para o fisco, entrega para o fisco nos seus âmbitos. Então, você pode automatizar esses processos, né? E você tem a machine learning, que é, na verdade, a empresa ensinando a empresa. Como funciona isso? Então, aqui, por exemplo, então você tem ferramenta do RP, uma ferramenta de mensageria, que vai automaticamente emitir a nota e buscar as notas dos seus fornecedores. Tudo isso automático. Você tem uma ferramenta fiscal que apura os impostos e gera obrigações acessórias e faz também a automatização dessa entrega para o fisco e desse controle com o fisco. Tudo isso garantindo compliance e governança e garantindo automações e também propondo auditorias no seu próprio processo de negócios para que você se antecipe ao que o fisco vai te perguntar, ao que o fisco vai te questionar a respeito do seu processo e das suas entregas. Então, como é que funciona essa auditoria? Então, são sistemas, modelos neurais de inteligência artificial. Ou seja, quando você tem a possibilidade de alterar um dado de uma nota, um CST de uma nota, um CFOP de uma nota, por conta que você viu ali um erro, o que você está fazendo? Você está inserindo inteligência fiscal dentro do seu processo. Então, o robô ele aprende isso. Ele aprende que o dado daquela nota foi alterado por conta de uma informação que o usuário fiscal, né, o accounting, o analista fiscal tem, e é uma inteligência fiscal que está ali. Então, ele vai aprendendo com isso. E, num segundo momento, ele pode falar, olha, com base no que eu aprendi com você, essa nota tem muita chance de ela estar errada agora. Ou, com base no que eu aprendi com você, o seu CST de ICMS tem muitos erros. Ou com base no que eu aprendi com você, que aí é o terceiro pedestal, que na verdade é o estado da arte, o seu CST não é 56, é 60. Ou seja, ele prediz. Ele pode predizer, inclusive, dentro do seu processo de negócio, o que seria fiscalmente correto. Então, a ferramenta... E aonde que ela acontece? Aonde ela arruma todo esse conteúdo? Com a própria empresa. Então, é um aprendizado supervisionado que a gente fala, né? E aí ela te dá um relatório que essa nota tem essa possibilidade de ter erro, que essa nota está errada e que essa nota, o erro está aqui, antes de você enviar para o fisco e depois ser questionado sobre isso. Então, hoje, nós temos o estado da arte da transformação digital sendo possível dentro de ferramentas fiscais, dentro de processos bem feitos, dentro de planejamento tributário bem feito e dentro de ferramentas fiscais muito bem parametrizadas que te garantem compliance e governança. Fui rápido. Obrigado, gente. Qualquer dúvida, estou à disposição. Realmente, essa solução acho que ajudaria realmente a vida de muitas empresas e empresários. Acho que, principalmente, eu acho uma empresa que tem operações tão complexas como a FCA, né, a Fiat, Fiat Chrysler, eu acho que a gente... Realmente, a apuração de impostos e de tributos não é tão simples, são várias regras específicas, então são alíquotas diferenciadas, são regimes especiais que você tem que observar. Então, realmente, essa solução, esse estado da arte, né, eu acho que é o que todos procuram e buscam. E aí, o Fabiano, eu gostaria de fazer uma pergunta. A Engineering Brasil, ela já possui esse software que ou está ajudando, desenvolvendo alguma coisa, ou já possui software que já auxilia as empresas a automatizar um pouco a apuração? E aí eu falo, realmente nós temos hoje soluções já que ajudam a coletar os dados e transportar para a apuração, mas pelo menos hoje na nossa realidade a gente vê muita necessidade de ajuste manual. Então tem que ter a pessoa realmente lá fazendo algum ajuste, lançando alguma coisa para depois enviar ao fisco. Né, a Engineering trabalha com esse estado da arte que você comentou para encontrar essas soluções? Sim, sim. Hoje nós temos boa parte dessas soluções que eu comentei com você, desse end-to-end, a gente já possui as ferramentas, e é lógico que são ferramentas que estão em constante evolução, né? Tanto no termo funcional, né, no termo do atendimento à legislação, como no termo tecnológico, né? Então, você mudando funcionalmente algum atendimento a obrigações, automatizando processos de regimes especiais. Então, você pode automatizar cálculos de regimes especiais, gerando ajustes automáticos dentro da sua própria apuração. Então, você não precisa mais meter a mão, você já coloca uma inteligência ali. Você tem o processo de, olhando a parte tecnológica, então processamentos em memória, processamentos que melhoram o seu atendimento à própria fiscalização, né, que você consegue gerar obrigações e consegue gerar relatórios com uma velocidade muito grande por conta de velocidade de processamento.
E o terceiro, que é, na verdade, você automatizar as entregas, você automatizar. Então, o usuário fiscal, ele passa de uma área totalmente operacional, onde a gente brinca que fica correndo atrás do rabo, fazendo o ajuste manual, tentando atender os prazos de entrega da obrigação, que é o commodity, né? Você tem que entregar a obrigação, ponto, não tem jeito. Ele passa para uma área um pouco mais analítica, ele consegue antecipar processos, ele consegue antecipar erros, ele consegue melhorar processos e também até ajuda no planejamento, conhecendo o processo da empresa, conhecendo as atividades, ajuda no planejamento. Então, são ferramentais que a gente consegue fornecer para as empresas para que elas melhorem esses processos. Hoje a gente já tem boa parte desse estado da arte, vamos falar assim, já em produção em vários clientes. Não, muito bom, muito interessante. Acho que talvez um comentário, né, cara? Acho que pode para a Carmen, talvez não uma pergunta em si, mas acho que é um comentário, essa questão, né, do CPF, até nessa linha também de obrigações acessórias. Acho que essa lógica a Receita Federal hoje desenvolveu, né, os aplicativos de imposto de renda que, eventualmente, o contribuinte, a única coisa que ele tem que fazer no final é enviar, né? Acho que você vai coletando as informações e a integração dos dados com a Receita já vem ocorrendo de forma automática, né, com essas obrigações que as empresas e as próprias pessoas físicas têm de enviar para o fisco, né? Eu acho que a Receita Federal consegue construir uma base de dados, te encaminha a declaração, né, e você envia a pessoa física. Agora, para a pessoa jurídica, vocês têm trabalhado nisso, assim, unificação a gente vê muitas, né, discussões de reforma tributária, simplificação, realmente a gente, nesse trabalho, né, desse material de Doing Business, realmente o Brasil sempre aparece lá nas posições piores em relação a horas gastas, né, com obrigações acessórias. Eu acho que sim. Se você pudesse falar um pouquinho sobre, né, o movimento da Receita Federal para atacar esse ponto, acho que aumentar a competitividade das empresas. Bom, Frederico, com certeza, né? Hoje, para a pessoa física, a gente já tem a figura da declaração pré-preenchida. A Receita já disponibiliza e, regra geral, pelo menos para 90% das pessoas, todas as informações estão ali, né? Porque você tem o cruzamento dos dados e os dados, eles são muito fidedignos. No que concerne a pessoa jurídica, o processo é um pouquinho diferenciado, porque você tem ali a diferença de tributação e tal. Mas, é claro, a Receita Federal ela tem trabalhado cada vez mais para poder melhorar a competitividade dos intervenientes no mercado, né? O Portal Único, ele melhorou o ranqueamento do Brasil lá no Doing Business, porque nós diminuímos em 45% o tempo do despacho de exportação, né? Então, trocando o sequencialismo pelo paralelismo, a gente conseguiu diminuir. E a Receita Federal ela tem trabalhado, sim, cada vez mais, mas mais do que trabalhar para garantir que a obrigação acessória seja cumprida e você diminua o trabalho do contribuinte, é garantir que ela seja cumprida de maneira satisfatória. Não adianta a gente fazer essa declaração, por exemplo, pré-preenchida da pessoa jurídica e ela vir com várias falhas e, na verdade, trazer muito mais dificuldade para o contribuinte do que fazer a declaração prévia, né? E a gente ainda tem que pensar que você tem aí o Simples Nacional, tem o lucro real, tem o lucro presumido. Então, é um passo um pouco além, mas com certeza a Receita Federal ela vai trabalhar aí para tentar melhorar esse cumprimento de obrigações acessórias. Só comentando um pouco, Frederico, se me permite um pouco o que a Carmen comentou, na verdade, é uma atividade que, na verdade, é conjunta, né? Quando você fala hoje de obrigações acessórias, entregas, e você tem hoje, por exemplo, o próprio Confaz, falando do SPED, então hoje você sabe que tem algumas obrigações acessórias estaduais em alguns estados do Brasil que já caíram por conta que você tem hoje uma obrigação, que é o SPED fiscal, que hoje você entrega, ele é padronizado para todas as empresas, lógico, para ramo de negócio tem a sua particularidade, mas então, hoje está se tentando, né? Existe uma versão beta para tentar unificar uma obrigação municipal, por exemplo, hoje cada município gera de um jeito. Então, é muito difícil, porque você tem que pegar vários entes, vários registros, vários
interessados, né, em receber essa informação. Então, quando você fala de atender o e-social, por exemplo, você fala que você tem que entregar informações para a Receita Federal, você tem que entregar para a Caixa Econômica Federal, para o Ministério da Previdência. Então, você tem N entes que quer receber a informação de uma maneira X, e você tem, do outro lado, a dificuldade que as empresas têm de ter esse tipo de informação. Tanto no conceito sistêmico, porque a gente sabe hoje que a gente tem sistemas para fazer isso, mas esses sistemas não são baratos e nem todas as empresas têm condições de fazer isso, né? Então, você tem que tentar juntar vários entes, vários processos de negócio, vários ritmos, várias empresas, vários ramos de empresas, empresas grandes, empresas pequenas, empresas multinacionais, empresas que estão no fundo do quintal. Então, você tem muitas coisas mas existe um esforço muito grande para se unificar isso. Eu acho que demora um pouco, mas a gente está indo, está caminhando, e se Deus quiser, a gente vai conseguir melhorar um pouco aquelas horas lá que realmente... Eu falo assim, né, que a área fiscal é uma área inerente a todas as empresas, de qualquer ramo de negócio, mas ela não é core de nenhum negócio, né? Ela não fabrica caneta, ela não fabrica carro, ela não fabrica roupa, ela não é comercial, ela não é serviço, mas ela está ali, né? Então, quanto mais regular ela for no sentido de ter as mesmas coisas para os usuários do ramo de negócio com aquelas pequenas nuances, mas aí existe guerra fiscal dos estados, existe N obstáculos que nós temos que ainda como eu falo, transpassar para a gente poder ter hoje uma unificação com um IVA único, com um imposto não cumulativo, sei lá. São vários obstáculos que têm que ser ultrapassados. Não, muito bom. Eu acho que aqui a gente já está chegando aqui no finalzinho. Eu acho que tem uma pergunta aqui do participante, né, do João Trento. Eu acho que ele não direcionou, mas eu acho que fica, né, aberto aí para vocês três, se quiserem comentar, mas como vocês enxergam o modo pelo qual o cidadão vê tantas mudanças e inovações? Pode ser um desafio acompanhar tudo isso? Eu acho assim, realmente, hoje a evolução das coisas assusta, né? Eu acho que atropela a gente, cada dia a gente vê uma coisa nova, vê esse Pix, né, dos bancos, das instituições financeiras, então assim, vem sempre acontecendo coisas novas. Acho que a gente que está acostumado, né, a gente nasceu numa época talvez que as coisas iam bem devagar e hoje acontecendo tão rápido. Como que vocês enxergam esse desafio de acompanhar todas essas mudanças? Se me permite solamente uma minha consideração, tá? Esta é uma coisa muito verdadeira. É como quando a gente tem um hardware que não consegue utilizar todo o software, porque o software é sempre mais rápido, né? Então, o hardware não consegue ter ao mesmo tempo. Mas eu acho que uma coisa... Eu falo sempre a mesma coisa com meus clientes, investidores estrangeiros. É prever, é ter exatamente a ideia certa, saber o que você quer. Quando você entra no Brasil, você entra num mundo de oportunidade, que é um mundo que muitas vezes te deixa ir para outro caminho, se você não tem a ideia certa. Se você planeja exatamente o teu objetivo, o teu target, fala o target comercial, fala o target de produção, aí você consegue planejar também a parte tributária. Eu acho que a rapidez de todo aquilo que acontece é muito mais fácil de ser gerenciada. A coisa importante é chegar o Brasil é um mundo... Outra característica típica que a gente acha que o Brasil é um mundo lento, que tudo no Brasil acontece lentamente. Isso não é verdade. A única coisa que eu vejo lento é a fila no mercado, na verdade, que se fa no Brasil, né? Desculpa. Mas tudo o restante é muito rápido, é muito rápido. O Brasil é um país onde a coisa acontece rapidamente. Então, se você chega preparado, se você chega planejado, essa rapidez você consegue enfrentar. Se você chega com a ideia confusa somente para entrar em um mercado, achando que é um mercado qualquer, aí a coisa pode virar de verdade difícil, tá? Por favor. Muito, muito bom, Ivan. Eu acho que é exatamente isso. Eu acho que a palavra é a previsibilidade, a gente ter realmente previsibilidade, a gente consegue ter uma tranquilidade de que o que a gente está prevendo sairá daquela forma. Realmente. E, na verdade, só complementando o que o Ivan falou, desculpa, Carmen, não sei se você ia falar, se me interrompi. Na verdade, essa alteração, essa quantidade de mudança e inovação,
ele está em todo aspecto, né? Eu brinco hoje que meu filho de 10 anos, ele vai ter uma profissão que hoje não existe ainda, né? Então, a gente tem hoje um modelo de inovações, um modelo de processo, em qualquer lugar, que faz com que você sempre se movimente. A gente brincava que os médicos tinham que ficar estudando muito, né? Quando eu entrei na área fiscal, vi que a gente estuda mais que os médicos. Mas brincadeira. Na verdade, existe. Quando você fala da área fiscal, a alteração nesses últimos 5 ou 10 anos, e eu já estou no mercado da área fiscal pelo menos há 15 anos, foi absurda. Se você pegar há 15, 10 anos, como é que a gente fazia, como é que a gente gerava, como é que a gente controlava, como é que a gente... Era completamente, eu falo que era paleolítico, né? Porque é impressionante em 10 anos o que aconteceu. E isso na área fiscal, que é a área que a gente mais vive, mas isso em todo lugar, né? Em todo lugar. Há 10 anos atrás, você pensava num celular onde você ia ter todas as suas informações ali com certificação, com o que quer que seja num aparelho celular, era impensável, né? Então, não tem jeito. Ou acompanhar isso, que nem a pergunta que o João Trento fez, acompanhar esse processo não é fácil. Até porque o processo está cada vez mais rápido, a inovação está cada vez mais rápida. A gente demorava para inovar um tempo, essa inovação conseguia num período, e esse mesmo volume de informações e inovações hoje é num período muito mais curto, né? Então, e o volume da informação, né? Ou seja, você hoje tem informação, o cara inovou alguma coisa do outro lado do mundo, um segundo depois você já tem a informação aqui no Brasil. Então, realmente administrar isso não é fácil, mas é necessário. A nossa próxima geração aí vão ter que vir um pouco mais. E aí aquela questão, né? Você acompanhar a quantidade de informação e de inovação, se preparar e ao mesmo tempo ser analítico, né? Você conseguir ter como pegar toda essa informação que você está vindo e conseguir juntar nisso e gerar alguma coisa inteligente, né, do processo. Exatamente. Carmen, você ia comentar alguma coisa, cara? Rapidamente, na verdade, essa evolução, ela é uma necessidade da sociedade, né? A sociedade, ela tem evoluído muito rápido e ela demanda cada vez mais soluções rápidas. Para um mercado de trabalho, as pessoas têm que estar sempre atentas e estudando e se preparando. Não tem jeito, né? É um desafio acompanhar as inovações, mas a gente precisa das inovações. Do mesmo jeito que o Fabiano falou ali de como era o controle aduaneiro, eu me lembro, eu pequena, o meu pai entregando declaração de imposto de renda no disquete. Ele vinha, entregava um disquete, eu falei assim, o que é isso, pai? Né? Hoje é impensável você fazer uma fila da Receita, entrega o seu disquete, todo mundo baixando o disquete, olhando uma por uma, é uma coisa assim, inimaginável. Mesmo para as pessoas que possam ter alguma dificuldade nisso, elas já se adaptaram. Então, assim, além de ser previsível, a Receita Federal e os outros entes, claro, eles se preocupam muito com a adaptação da sociedade à novidade, né? A gente põe a novidade e fala, tem um tempinho aí para você se adaptar. Em algum momento, você tem que virar a chave, senão tem gente que sempre fica no modelo antigo, mas é o remanescente. Então, assim, com certeza é um desafio, mas é um desafio que a sociedade cumpre fácil. Não, isso aí, muito bom. Bom, pessoal, eu acho que também já pelo adiantar da hora aqui, eu acho que chegamos aqui ao fim desse painel, Soluções Fiscais, né, nesse evento Digital Transformation Day. Eu gostaria de agradecer aos nossos participantes, ao Fabiano, a Carmen e ao Ivan, pelas brilhantes apresentações. E queria também e agradecer também a todas as pessoas que participaram aqui hoje. E falar aqui também que nos próximos dias a gente vai enviar um questionário, né, de avaliação e também link de acesso para os vídeos, né, o vídeo desse painel, caso queiram rever e compartilhar com outras pessoas. Bom, então acho que é isso. Muito obrigado e uma ótima noite a todos. Obrigado, Federico. Boa noite a todos. Obrigado. Obrigada, pessoal. Prazer. Boa noite. Foi um prazer, gente. Uma honra compartilhar isso aqui com vocês. Um abraço, tudo de bom para vocês. Sucesso. Um abraço. Até a próxima. Tchau. Até a próxima. Tchau.